Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, bem-vindos a mais um Filmografia. Como de costume, deixa o like, ativa o sino de notificação, comenta no vídeo, seu feedback é importante, mas mais importante de tudo, se inscreva. Sua inscrição é muito importante pra mim. Nessa semana a gente vai falar de um assunto delicado, um assunto que muitas pessoas comentam, um assunto que é muito debatido na internet, a respeito daqueles que são cinéfilos, aqueles que gostam de cinema e aqueles que gostam de assistir um bom filme. Barulho, falta de educação e falta de respeito dentro das sessões. O Filmografia começa agora. Chaves, achei 2 lugares! Sei! Já vou! Nessa semana eu vi uma postagem a respeito de Vingadores Ultimato, que era mais ou menos uma carta aos pais. Uma carta que dizia que os pais não deveriam levar seus filhos pequenos, não deveriam levar suas crianças para assistir Vingadores Ultimato, porque elas prejudicariam o silêncio, elas prejudicariam outras pessoas. Vi umas postagens, uns comentários dentro dessa postagem, muitos na verdade. Uns eu concordei, outros eu achei um absurdo, outros eram bem coerentes. E é importante que a gente debata isso, é importante que a gente discuta isso de forma sensata, de forma coerente, olhando os dois lados, mas percebendo que o problema não tem a ver com faixa etária, que o problema é outro. Vamos falar sobre as crianças primeiramente. Crianças dentro da sala de cinema. As crianças devem ir ao cinema. As crianças, tem criança que chora a beça, tem criança que não para de falar, tem criança que não cala a boca, tem criança pequena chorando. As crianças devem ir ao cinema? As crianças devem ir ao cinema. Por que, Lucas? Porque as crianças precisam ter contato com a arte. O cinema é uma forma de arte. As crianças também precisam ir ao teatro, as crianças precisam estar envolvidas em atividades que ocupem seu tempo e que as enriqueçam culturalmente, que dê a elas uma percepção de vida diferente. O cinema faz isso sobre diversas formas, diversos aspectos, com diversos filmes. Elas precisam estar no cinema. Eu sou pai, eu sou mãe, eu devo deixar de ir ao cinema porque eu tenho filho? Não, não deve. Todo mundo tem direito a lazer, todo mundo tem direito a se divertir, todo mundo tem direito a estar num espaço agradável. Isso é indiscutível, isso é uma questão que praticamente já está resolvida. Qual é o grande problema então? O grande problema então é a falta de respeito, é a falta de educação e é a falta de noção de espaço que as pessoas hoje em dia tem e não tem. As crianças pequenas, que são um problema que muita gente alegou na postagem. As crianças pequenas que choram o tempo todo. Essas crianças choram o tempo todo, não param de falar. Vamos pensar. Aquelas crianças foram levadas ao cinema. Elas não têm condições de irem sozinhas, elas não têm dinheiro para pagar a entrada, elas não trabalham. Elas foram levadas por seus pais ao cinema. O problema das crianças são as crianças e os pais? Não. O problema são pais que levam filhos para assistir filmes que não estão dentro da faixa etária delas. Eu já presenciei, ninguém me disse, ninguém me contou, pais levando filhos para assistir filmes que não tenham a ver com a faixa etária deles. Filmes como Annabelle, filmes com palhaços assassinos, bonecas amaldiçoadas, demônios, criaturas assustadoras, e haviam crianças pequenas, de bebês de colo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade, dentro da sala de cinema assistindo aquilo. Pai, mãe, vamos ser coerentes. Se você é um pai e mãe que fiscaliza tudo aquilo que seu filho assiste na internet, no YouTube, nos sites que ele não devia ver, que tem um controle parental na sua TV a cabo, que restringe o acesso dele a esse tipo de conteúdo, beleza, você está fazendo certo, existem coisas que ele não tem que ver mesmo. Mas se você quer levar o seu filho para assistir um filme no cinema e que você percebe que aquele filme não tem a ver com a faixa etária dele, é seu dever como pai, é seu dever como mãe pesquisar. Porque existem muitos filmes que contendo cenas com violência explícita, cenas de sexo, e aquilo a que somos expostos no mundo nos influencia, diretamente ou indiretamente. Então, pai, mãe, você quer levar o seu filho para assistir um filme? Ok, mas você precisa pesquisar o que aquele filme tem. Você precisa pesquisar o que aquele filme pode proporcionar para o seu filho. O que seu filho vai ser exposto ao estar assistindo aquele filme. Isso é consciência. Isso é dever de pai, é dever de mãe. Outro grande problema que existe dentro do cinema tem a ver com os adolescentes, que são pessoas que estão lá não para assistir o filme, mas para zoar, para perturbar o juízo de quem está ali assistindo em silêncio. Vai dizer que não existe, vai dizer que não tem. Conheço vários, já vi, vocês também que estão me assistindo devem conhecer. Outro grande problema que existe dentro das salas do cinema
e que eu já vi em filmes infantis, em filmes de animação, filmes para crianças, gente praticamente se comendo dentro do cinema. Pessoas praticamente se pegando dentro do cinema e 2, 3 cadeiras do lado tem pais com sua família e seus filhos assistindo um filme. Gente, cinema não é motel. Existem espaços reservados para cada coisa. Então, se você quer namorar, se você quer, você sabe, você entende o que eu estou dizendo, você tem um espaço reservado para isso e não é o cinema. E dentro dessa postagem, dentro desses comentários que eu estava lendo, eu li alguns comentários que diziam assim: cinema é um espaço público, os incomodados que se mudem. Não, não é assim que funciona. O cinema não é um espaço público. Eis a definição de espaço público. Espaço público, vamos exemplificar, colocar um exemplo. É a pracinha do bairro, onde você vai andar de bicicleta, onde você vai brincar, leva seu filho para brincar, onde você pai, você mãe, você adulto vai andar de bicicleta. Isso é um espaço público. O shopping é um espaço público. O shopping, a entrada é grátis, você não paga nada para entrar no shopping. Você vai lá, entra e você sai. Você pode andar o shopping inteiro sem comprar, sem consumir nada, e isso é um espaço público. Mas é um espaço público sem regras? Não. Você não pode entrar sem camisa no shopping, você não pode fumar dentro do shopping, fora das áreas reservadas para fumantes, você não pode entrar nas lojas fumando. Pode? Não pode, então não é um espaço público. O shopping deixa de ser um espaço público a partir do momento que você vai lá, entra numa loja e passa a consumir. Compra algum produto. Você precisou comprar, você precisou pagar, deixou de ser um espaço público. Você passou a consumir algo, você se tornou cliente, agora você tem direitos e deveres como cliente. Cinema é a mesma coisa. Para você entrar ali, você pagou o ingresso. Você entrou de graça? Não, você pagou o ingresso para isso. E se você pagou o ingresso, se você paga para estar num determinado local, você precisa submeter as regras daquele local, se aquele local tiver regras. No cinema, a regra primordial é silêncio. Por quê? Porque todo mundo quer prestar atenção no filme. Todo mundo quer estar ali para ver um filme, para assistir, para entender uma história, para ver uma história. Pague o aluguel. O quê? Quem mais num cinema teria coragem de cobrar aluguel? Nem que fosse num velório. Vá pagando o aluguel já! Então percebem o problema? O problema não é a faixa etária. O problema não é se é criancinha, se é adolescente, se é adulto. O problema é de todos. O problema é que, no consenso geral, como sociedade, como mundo, é que as pessoas não sabem respeitar o espaço das outras. Meu direito começa quando o seu termina. E se eu tenho direito de assistir um filme em silêncio, você também tem. Todo mundo tem. Gente, volto a dizer, o foco não tá na faixa etária, não é as crianças. Você, pai, mãe, que tem filho, tem que ir ao cinema. Seu filho tem que ir ao cinema. Mas um grande problema que existe hoje, que existe em muitos adultos, e que eu vejo em muitos adultos, é que são problemas educacionais. Ninguém obriga ninguém a ser pai e a ser mãe, gente. Você não é obrigado a ser pai e a ser mãe. Você é pai e mãe se você quiser. Isso é muito verdade hoje em dia. Mas se você quer ser pai, quer ser mãe, você precisa educar o seu filho. Você precisa ensinar o seu filho regras. Você precisa ensinar o seu filho que determinados locais têm regras. Mas acima de tudo, você precisa ensinar o seu filho a respeitar as pessoas. Independente de qualquer coisa, independente de raça, independente de credo, orientação sexual. Você precisa ensinar o seu filho respeito. Porque o que existe de adultos hoje em dia que não respeitam ninguém e que não tem respeito pelo espaço dos outros, pelo espaço individual, é absurdo. Você precisa ensinar respeito. É a pedra fundamental sobre onde a sociedade deveria ser firmada. E existem muitas pessoas respeitando as outras. O cinema é só uma pequena fração disso. Porque o respeito tem que estar em todas as esferas da sociedade. Na faculdade, na escola, na rua, como cidadão, como pedestre, no trânsito. E não há. Vocês podem perceber que é um problema crítico. É um problema de educação. É um problema de falta de respeito, de falta de noção de espaço. Se a minha liberdade fere o outro, ela já não é mais uma liberdade, ela é falta de respeito. E a gente precisa controlar isso precisa ser passado. E isso começa de casa, isso começa desde pequeno, como criança. Porque se o seu filho pequeno não respeita os de fora, se você não ensina ele a ter respeito pelo espaço das pessoas, começa ali, né? A educação começa em casa. Se você não ensina ele a ter respeito pelas pessoas, como você espera que ele vai respeitar você quando ele crescer?
Olha, se ele não respeita os da rua, é porque provavelmente ele não respeita os de casa. E respeito precisa ser ensinado. Um grande problema que existe hoje são pais que querem delegar a educação dos seus filhos a outras instituições. A escola, a igreja, a sociedade. E não é assim. Porque se ele chega nesses lugares achando que o mundo precisa servi-lo, que espécie de adulto você está criando? Não dá, não dá, não dá. Ele não vai respeitar ninguém. Ele vai acabar culminando nesses pequenos problemas, entendeu? Então eu quero que você entenda que o problema que acontece no cinema, e que acontece em vários locais da sociedade, é justamente a falta de respeito, a falta de educação. E isso precisa ser tratado, isso precisa ser controlado. Começa no nosso lar, que é a nossa primeira referência de mundo, e depois vai evoluindo para outras esferas da sociedade. Então você precisa entender isso, você precisa entender que todos têm direito à liberdade, todos têm direito de ir ao cinema, todos têm direito de se divertir. Porém, precisa se respeitar o espaço dos outros, precisa se respeitar o direito dos outros. Se a gente faz valer o respeito, tudo dá certo. Você no seu canto, eu no meu, todo mundo sai ganhando, todo mundo se diverte, todo mundo se respeita. Isso é importante, acho que esse é o tópico mais importante desse vídeo e que eu gostaria de passar para vocês. Vocês concordam comigo? Se vocês concordam, deixa nos comentários. Se vocês não concordam, deixe também, o feedback de vocês é importante. Me digam o que vocês acham a respeito desses principais problemas que existem dentro do cinema e até mesmo na sociedade de uma forma geral. Esse foi o Filmografia, muito obrigado pela sua visualização, até a próxima semana, pessoal, um abraço. Olha, Chiquinha, nesse filme não tem Pelé. Claro que não. Mas teria sido melhor ir ver o Pelé. Mas você já viu esse filme, Chaves? Por isso mesmo, eu gostei muito. Ai, Chaves, eu vou ter que mudar de lugar, viu? Não dá pra ficar com uma pessoa reclamando o tempo todo. Vamos fazer silêncio aí. Dá licença. Quietos. É rapidinho. Dá licença. Dá licença. Desculpa, senhor. Desculpa. Eu já parei, já sentei.